santidade. Santo, oh, oh. Santo, 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 Senhor. Santo, 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 tu és digno, tu és digno, tu és santo, 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 santo. Oh, diga mais alto que você puder, diga que Ele é santo, Ele é santo. Santo, 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 poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Cante, cante. Aleluia. Isso. Não deixe que essas máscaras impeçam você de adorar bem alto. Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Tu santo, santo, é o Senhor Deus poderoso,
Enquanto você adora, a glória desce. Enquanto você adora, a glória desce. Enquanto você adora, uma presença, uma presença. Enquanto você diz glória, glória, santo, santo, Ele te cura. Enquanto você diz que Ele é santo, enquanto você o reconhece como Senhor e Salvador, Ele te cura, Ele te liberta, Ele transforma a sua história. É possível sim, é possível sim. Ele diz nessa noite pra mim, pra você, é possível sim. E Ele já começou a boa obra na minha vida e na sua vida. Você que crê, com as suas mãos bem alto e diga que Ele é santo. Oh, santo é o Senhor, poderoso, 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 poderoso. Ele é santo, isso. Santo, 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 santo. És poderoso, digno, digno, digno. Tu és santo, santo. Cante mais alto. Oh, essa é a tua igreja, Senhor. Vamos, vamos, libera, libera a adoração. Libere, a atmosfera está cheia da glória, está cheia da presença. Santo, 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 santo. Tu és santo, Deus. Santo, 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 santo. Não se canse de adorar. Não se canse de adorar. Tu és santo, é o Senhor, digno, digno de louvor, de adoração. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, toda honra, toda glória, todo louvor, cada nota tocada neste altar, cada nota tocada é para ti, Senhor Jesus. Tu és santo, santo Deus. Tu és santo, santo Deus. Quem pode declarar? Tu és santo. Arabacarabarabarabaxaraquemana. Tu és santo.
Xarabacarababa. Não se canse de adorá-lo. Tu és santo, santo Deus. Eu preciso ter a tua santidade. Eu preciso ter a tua santidade. Eu quero viver. Era impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver Sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver. Tu és santo. Arabacarabara. Erga suas mãos e adore a Ele. Não se canse de adorá-lo. Ofereça seu culto a Ele. Eu preciso ter a tua santidade. Eu preciso ter a tua santidade em mim, pois eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Erga suas mãos. Eu não poderei te ver. Eu não poderei te ver sem a tua santidade. Eu Xarabacuba. Não poderei te ver. Não poderei te ver. Abra suas mãos assim, ó. O noivo e a noiva se amam. Eu te amo, Senhor. Noivo e a noiva se abraçam. Eu te abraço, Senhor. Como noivo e a noiva, Como o noivo e a noiva se beijam. Eu te beijo, Senhor.
Rabacaçaia. Clama por ti, o meu coração Ele está aqui. chora por ti, meu amado. Meu coração, O meu coração tem saudades de ti. meu coração. Meu coração clama por ti. O meu coração chora por ti, meu amado. Ei, erga suas duas mãos mais altas. Meu amado, E tu és tão lindo, teu perfume me atrai. Oh, teu amor me satisfaz. Tu és tão lindo, yeah. Teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, yeah. O teu amor me satisfaz, me dá prazer. Oh. O teu amor me dá prazer. Teu amor me dá prazer. Teu amor me dá prazer. Teu amor me satisfaz. Tu és tão lindo, teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, o teu amor me satisfaz. Tu és tão lindo, Jesus. Diga pra ele, teu perfume, Perfume me atrai. tu és tão lindo, o teu amor me satisfaz, me dá prazer. Oh, Rebacaxarabanai. Tem adoração dentro de você? Tem alguma palavra de adoração? Tem algum louvor? Tem alguma virtude? Ramasandarabassou. Teu amor me dá prazer. Se alimente disso. Se alimente da presença. Precioso, Senhor, eu te quero, Te quero, tu és o bem mais precioso do meu coração. Jesus, tu és o
Mais que o ouro, mais que a prata, é estar em tua presença. Mais que o ouro, mais que a prata, é estar em tua presença. Mais que o ouro, mais que a prata, é estar em tua presença. Mais que o ouro, mais que a prata, é estar em tua presença. Mais que o ouro, mais que a prata, é estar ao lado teu, tua presença não posso esconder as lágrimas que rolam do meu rosto. Eu não posso mais olhar atrás. A cada dia eu te quero mais. Levanto as minhas mãos pra te dizer: és precioso. Erga suas mãos, deixa o Espírito Santo invadir você. Deixa esse lugar ficar tomado pela presença da adoração profética. Espírito Santo, libera a adoração profética. Eu tenho comando aqui. Erga suas mãos pro Senhor e adore. És precioso, Senhor. Não há outro como teu amor. Gozo do meu coração. És o bem mais precioso do meu coração. Ora, mas diga isso pra ele. Tu és o bem mais precioso do meu coração. Tu és, Senhor. Tu és o bem mais precioso do meu coração. Precioso do meu coração, Jesus, Jesus. Você pode assentar adorando o Senhor. Meus irmãos, vamos mais uma vez nos apropriar da palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 34. O Salmo de número 34, o salmista diz assim:
Eu louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha que coisa profunda isso aqui. Eu louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Como se consegue entrar numa atmosfera dessa? Isso aqui é um ambiente. Porque sejamos sinceros, quem é que está continuamente adorando a Deus? Quem que está de contínuo louvando o Senhor através da sua vida, através dos seus atos, através dos seus pensamentos? Eu entendo que isso aqui não veio para a Bíblia como simplesmente por um reforço de linguagem do evangeliquez de Davi. Não, Davi estava vivendo de um ambiente de santidade. Tão intenso esse ambiente, que ele disse: olha, eu louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Aí ele convida ao discipulado. Bacana isso. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. De todos os meus temores. Libertação plena. É possível? A Bíblia está dizendo aqui através do Davi que sim. E olha que Davi arrumou algumas peripécias estranhas na sua caminhada. Conquanto ele está dizendo que clamou ao Senhor em meio às suas aflições. E o Senhor livrou a sua alma de todos os grilhões emocionais. Ele está dizendo aqui: ele me livrou. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. De todas as suas angústias. Esses dias, esses meses, foram meses de angústias. Eu não sei para você, mas para mim foi. Foram difíceis. Espero não enfrentar adversidades espirituais tamanhas como enfrentei nesses 4 meses. 4, 5 meses. Dias de indecisões. Dias sem respostas. Dias de medos. Conquanto o Senhor, a gente pode dizer como Davi, nos livrou. Estamos saindo do outro lado dessa pandemia. O versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E eles não só acampam, mas os livra. E o versículo 8, aonde eu quero me conter, a argumentação da minha mensagem, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Mais uma vez, esse provar aqui não é colocar Deus à prova, porque seria pecado isso. Provar aqui é experimentar de Deus. Provar aqui é deleitar-se em Deus. É ir em direção a essa pessoa e conseguir, através dessa busca a qual Davi está falando aqui, diária, contínua, encontrar essa janela aonde nada mais importa. Às vezes nós pedimos mais de Deus, que Ele se faça presente, que Ele opere em nossa vida. Contudo, em todo o tempo, Deus está ao nosso redor, por trás e por diante, como diz o salmista do Salmo 139, o versículo 5. Ele nos cerca,
por detrás. É como se nós não conseguíssemos nos mover sem se esbarrar em Deus, sem tocar a Deus. E o que realmente nós precisamos é, como diz a canção do Rodolfo: dá-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos para ver e um coração para sentir o teu Espírito que me chama. Muito forte a frase dessa música. Dá-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos espirituais para eu ver, para sentir, para ter a percepção de quais são as maneiras que Deus está se movendo, porque Deus, irmão, é super atualizado, moderno, e Ele constantemente está criando, porque Ele é o Criador por excelência, está gerindo maneiras, situações pelas quais todos nós temos que estarmos atentos. Então, o grande segredo para entender tudo isso é ter essa percepção como cada membro da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, está agindo ao nosso favor na terra. E como assimilar isso? Como assimilar o reino espiritual trino de Deus, ou triuno, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Éfeso, no capítulo 3, os versículos 10, 11 e 12, ele diz as seguintes verdades. Carta à igreja em Éfeso, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Eu estou procurando pregar mais paulatinamente, para que os irmãos possam verdadeiramente anotar. Eu sei que as mensagens estarão na internet, mas permita-me pensar assim, que quando estamos nessa grei presencial, eu entendo que a gente recebe mais. Tá? Paulo diz assim: para dar agora a conhecer aos principados, às autoridades nas regiões celestes, por meio da igreja, eu e você, a multiforme sabedoria de Deus, as maneiras que Deus age, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade, realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por quem ousamos chegar-nos a Deus confiantemente pela fé. Esse entendimento de buscar o novo, esse entendimento das fontes de Deus. Esses dias eu estava com o pastor Nacésio, num local, nós nos retiramos, e eu estava falando para ele comentando acerca de uma área da igreja, e eu falei para ele: eu tenho as fontes, Nacésio, eu tenho entendimento para como buscar, e daqui para frente nós vamos começar a nos mover de novo assim. Não é que eu tenho porque eu sou apóstolo, porque eu tenho esse entendimento de como provocar o rio do gozo do Espírito. Deus dá a cada um de nós, se nós não perdermos, Ele está aí. Deus não tem prazer de dar algo para nós e tomar de nós. Nós perdemos se tão somente optarmos por outras coisas que venham desvirtuar a beleza, a paixão por Jesus. Servir ao Senhor sem paixão é horrível. Sem se deleitar nele, sem sentir a doçura de Deus, aí se torna uma coisa forçada, obrigatória. 1 de Pedro 4, versículo 10, só para intensificar mais a argumentação do apóstolo Paulo e a minha também. Ele diz assim: o servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bom administradores da multiforme graça de Deus. Administrar
tudo que Deus está ofertando, tudo que Deus está liberando. Nesse momento qual estou pregando para vocês, o Espírito Santo está repartindo a sua beleza, a sua sabedoria entre nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, diz que o Espírito Santo divide no meio da igreja várias formas, dentre as quais a igreja cresce. Eu estava vendo um manual que a pastora Chara está fazendo aí junto com a irmã Camilinha para a Rede de Mulheres. Caramba, que coisa bacana! E está um dos pontos de criatividade agora desse novo modelo de administração da igreja. Eles estão montando um novo material para o ministério de louvor. Estamos gerindo outro material para o discipulado. Uma pessoa que aceitar Jesus aqui, creio que no ano que vem, vai passar o ano todo sendo discipulado. 4 módulos de discipulado. Estamos desenvolvendo agora o perfil do voluntariado. A pessoa vai chegar aqui na igreja, ele tem uma aptidão para algo, ele vai passar 6 meses num curso, para a gente poder, de maneira mais plena, subtrair o dom, a aptidão a qual Deus outorgou àquela pessoa para poder servir. Isso leva tempo, isso leva trabalho. Se fosse perguntar aqui quantos têm uma ideia genial para essa igreja, muitos iriam levantar a mão. Mas quem gera isso? É a pessoa do Espírito Santo. E aí eu reforço o conselho mais uma vez: não entristeça o Espírito Santo, com o qual foste selado. Nós falamos muito sobre conhecer a Deus, glorificá-los. Mas você já pensou em se deleitar em Deus? Deleitar-se nele, não como um ser abstrato, mas como um pai amado, como um pai que está projetando todos os momentos e segundos. Aquele pai coruja, né? Aquele pai coruja. Apesar que nosso Deus não é um pai coruja, ele é um pai águia. Que coruja tem algo a ver com, não o animal em si, mas essa estrutura, né? Deleitar-se em cada pessoa de Deus, em todas as suas distinções, e ao mesmo tempo nos agregarmos essas verdades, nos apropriarmos dessas verdades em nós. E o que é interessante, isso não é apenas em momentos felizes ou na igreja, mas o que Paulo diz é que em todas as circunstâncias, quer sejam louváveis aos nossos olhos ou não, a declaração do salmista do Salmo 37, versículo 4, que ele diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, significa que Deus cuida daqueles que encontram o quê? Satisfação nele, a despeito das adversidades. Só esse versículo 4 do Salmo 37 já daria uma pregação. Deleitar-se no Senhor implica recebê-lo como Senhor. Deleitar-se no Senhor implica tão somente obedecê-lo e se colocar à disposição de como Ele vai agir, de como Ele haverá de nos orientar ao bel prazer dEle e não nosso. Nós que somos os servos, Ele que recebe o nosso serviço. Eu ouço uma pergunta direto dentro da igreja, que eu creio que também eu seja um dos promovedores da mesma. Você quer mais de Deus? Você quer se deleitar nele? Como você responderia isso?
Agora eu tenho que ser bastante honesto com você e comigo mesmo. Nem sempre nós estamos seguros. Nem sempre nós estamos aptos a verdadeiramente querer Deus em todos os nossos sentimentos, em todas as nossas ações. Com frequência, há outras coisas que nós preferimos fazer, desejamos sentir, que Deus não faz parte das mesmas. Que Deus não está em concordância conosco. Lê esse versículo aqui: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. É fácil ler. Agora, convergir todo o meu ser, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, como está lá em Colossenses 5:23, que você, nós temos que apresentarmos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, e não é de qualquer jeito, é irrepreensível perante Deus. Isso não é um passe de mágica. Não é num passo de mágica, porque Deus não faz mágica. Deus opera milagre na vida daqueles que almejam, na vida daqueles que verdadeiramente anseiam. Eu não sei se vocês já perceberam que os milagres da Bíblia, todos eles, sempre precisou de uma ação do homem para que o milagre aconteça. Nos dias de Eliseu estava querendo ampliar mais a igreja, a escola dos profetas. Pediram um machado emprestado e foram cortar as árvores para fazer a tenda. Enquanto um discípulo cortava, o machado sacou-se do cabo e caiu no rio escuro e caudaloso. E aí o discípulo gritou: ai meu Deus, o machado era emprestado. E Eliseu disse: aonde caiu? Ele caiu aqui. Eliseu não só falou assim: sai da água, não. Eliseu disse: corta uma árvore. Aí alguém agiu e cortou um galho, e ele bateu e o machado flutuou. Ele vai a uma cidade onde tem uma viúva pobre, e a viúva diz: estão levando os meus 2 filhos porque o meu marido morreu e tinha uma dívida. E aí ele disse: o que você tem em casa? Ele disse: eu tenho um pouco de azeite, traz-me aqui, eu vou orar. Nos dias de Elias, ele também vai em uma viúva em Serepta, e ele disse: o que você tem para que eu possa provocar um milagre? Ele disse: eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, serve. A pergunta do Espírito Santo para você e para mim: eu não sei o grau de cristianismo que você está vivendo, mas se você tiver ainda aí dentro do seu coração uma fé, uma crença nesse Deus que pode transformar a sua vida do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas de dúvidas, de incertezas, de pavores que estão aí serão removidas. Serão removidas. Serão removidas. Então, na mente de Paulo não havia dúvida sobre a resposta sobre essa pergunta. Qual era o alvo do ministério do apóstolo Paulo? Ele tinha um alvo, né? O que ele estava tentando, rodeando o Mediterrâneo, passando por naufrágios, por perseguição, por um montinho de pessoas contrárias à sua doutrina, contrárias aos seus ideais. Por que ele estava se dispondo àquilo, se predispondo àquelas situações? A resposta é que ele estava tentando levar as pessoas o quê? Isso aqui é onde eu começo a mergulhar no pensamento da mensagem. Olha que coisa forte. Não há registro que Paulo levou navios carregados de trigo para alimentar as pessoas, embora Paulo arrecadava ofertas e ajudava os irmãos. Mas olha aqui em 2 Coríntios,
no capítulo 1, versículo 24, o que esse homem estava carregando para tocar as pessoas. Ele diz assim: somos cooperadores da vossa alegria, do vosso gozo, porquanto pela fé, ele se agrega ao pensamento de Pedro, já estáis firmados. Firmados em quê? Nessa alegria de Deus. Ele diz a outra igreja, a igreja em Filipenses, no capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo e alegria da fé aumente em vocês. Então o alvo do ministério de Paulo, a gente entende aqui, que era que as pessoas experimentassem essa alegria que ele carregava em meio às adversidades, em meio às aflições. Ele escreve para Timóteo, diz: Timóteo, eu quero me encontrar contigo, porque ministrando em você, eu vou ver as lágrimas descendo dos teus olhos, e quando eu olhar para essas lágrimas, eu vou me encher de gozo. Em outras palavras, eu gosto de ver você se derramando na presença de Deus, Timóteo, porque quando você se derrama e a tua adoração é verdadeira, e eu sei que Deus está movendo você, eu também sou renovado. Não tem coisa melhor para um pastor, para alguém que está discipulando a outro, ver essa pessoa crescendo espiritualmente, ver essa pessoa se alimentando das fontes perenes de Deus. Então não é como se Paulo desejasse que todos nós estivéssemos sentados à beira-mar com coco gelado. É maravilhoso, entenda. Afinal, quando ele escreve aqui aos Filipenses, o próprio Paulo nesse tempo aqui, ele estava preso e quase sentenciado à morte. Então ele diz: essa alegria é algo que podemos experimentar apesar das circunstâncias. É algo onde muitas pessoas não entendem o Evangelho. Eu aceitei Jesus e agora que luta. Agora eu aceitei Jesus, Senhor, eu larguei a cachaça, eu larguei não sei o que, e agora é batalhas, e agora parece que tudo, e agora meus sonhos estão se esvaindo. Certa vez Paulo descreve a si mesmo, na sua defesa apostólica. O livro de 2 Coríntios é um livro de defesa do próprio apóstolo. Olha como é que ele se mostra em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10. Nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que coisa louca. Mas à frente, em 2 Coríntios 7, 4, ele diz assim: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo. Aonde? Na rede da minha casa, recebendo uma promoção salarial, encontrando a mulher da minha vida, ou um homem da minha vida. Não, ele diz: eu estou transbordando de gozo em toda tribulação. Como é que alguém pode ter tudo e não tendo nada? Como é que alguém pode transbordar de júbilo em meio à tribulação? A resposta, irmão, é que a verdadeira fé em Deus nos leva a ver além das circunstâncias. A fé nos leva a ver além das circunstâncias. Eu fui assistir o filme do apóstolo Paulo, não? Aquele autor James, parece que Faulkner, que é que faz o Paulo, não? É isso mesmo. Ele dialogando com o centurião romano, que é aquele Olivier Martinez, muito conhecido aquele ator. É algo forte, algo que mais me impactou no filme. O Olivier Martinez, que era o centurião, ele vira para Paulo e diz assim: eu não entendo, você é um cara culto, você que era honrado, você perdeu a sua patente de cidadão romano, e por que você está se envolvendo nessa ideologia aí, que é nova e tal? Qual é o foco? Porque a maioria dos centuriões romanos, eles estudavam a filosofia da Grécia. E os gregos buscavam filosofia, mensurar as coisas.
Ele diz: qual é o foco disso, Paulo? Ele vira para ele: olha, os homens deste mundo, nessa vida, eles militam para esse foco aqui. Qual é o foco? O foco é como alguém que está indo numa embarcação no mar, num navio. E ele baixa sua mão nas águas do oceano e ergue e consegue juntar um pouco de água na sua mão. Os homens deste mundo, eles estão lutando por esse pouco de água, por essa vida que se esvai entre os dedos. É rápida, é temporã. Davi diz que aqueles que chegam a 80, daí para frente é canseiro e enfado. Mas ele diz: mas nós não estamos lutando só por essa vida, só por essa porção. O nosso foco é todo esse oceano aí. É uma vida eterna. Os homens deste mundo estão buscando refrigério só aqui. Nós não. Nós estamos atrás do oceano, que é real. Eu pontuei algumas coisas aqui, alguns benefícios de deleitar-se em um relacionamento com Deus. Eu vou beber uma água e você prepara a caneta ou lápis, ou o celular e a caixinha de notas. Diz assim, primeiro ponto, ou talvez a primeira didática que nos leva verdadeiramente a nos deleitarmos no Senhor. Primeiro, deleitar-se em Deus verdadeiramente ajuda a você e eu a vencer o nosso maior inimigo, o pecado. Quando eu e você optamos a nos deleitarmos no Senhor, nós vencemos esse concorrente de Deus. A tentação sempre nos apresenta uma escolha entre encontrar alegria em Deus ou nos prazeres do mundo. Quando você peca, quando você opta a alimentar o apetite desordenado da sua alma, você está declarando no mundo espiritual que Deus não é tão bom assim, que Deus não é tão degustável. Existem outras mesas, existe outro pão melhor do que o pão da presença. Todas as vezes que eu e você erramos o alvo, nós estamos externando, verbalizando através das nossas ações que a minha opção agora não é Deus, mas é os gritos traumáticos e, por que não dizer, macabros da minha alma. O sábio Salomão, ele diz: o coração do homem planeja o seu caminho. Provérbios 16:9. Você sabe qual é o nosso maior problema como seres humanos? É porque nós sempre optamos a realizarmos aquilo que desejamos. E aí, no mesmo livro, o salmista, ou melhor, o sábio Salomão, Provérbios 14:12, ele diz que há caminhos que para o homem tem uma aparência, parece que é bom, parece que é direito, mas o fim deles, ou desse caminho, é caminho de morte. Quantas vezes eu já me enganei? Quantas vezes eu tive que fazer o caminho de volta? Errei. Um período da minha juventude eu pensei que Deus não me queria mais. Eu achava que Deus estava tão distante de mim.
Eu passava na porta da igreja assim, eu olhava a igreja, eu não conseguia me aproximar da igreja. E eu olhava e disse, eu nunca mais volto para a igreja. Mas eu não sabia que o Deus o qual eu fui consagrado quando criança no altar, no dia que Ele me consagrou, Ele começou a me cercar por trás e por diante, e sobre mim colocou a sua mão. Quando a minha alma vasculhou na ciência dos seus desejos e não encontrou nenhuma escolhazinha de Deus lá, Deus veio e invadiu ou tomou posse do que era dele, eu. E eu nunca mais fui o mesmo. Eu costumo dizer, eu pensava assim, meu pai, se algum dia Deus vier, e aí tinha aquelas irmãs que iam lá para casa orar, minha mãe levava aquelas irmãs a fazer campanha por mim. Não é que eu saí matando ninguém, roubando, não. Não era nada disso, só estava nessa vida aí, fazendo as coisas que não agradam a Deus, namorando fora dos projetos de Deus. Eu sempre fui uma pessoa honesta, nunca briguei. Mas eu tinha a teologia do homem caído na mente. Eu tenho que trabalhar, ter dinheiro, ter uma posição, para ter as mulheres que eu queria, para ir para os lugares que eu queria. É isso que está na mente de um homem doente e de uma mulher doente também. Eu pensava que andar com Deus era uma coisa cafona, era sentar naqueles bancos duros e ouvir aqueles caras condenar tudo que eu gostava. Futebol, praia, relacionamentos doentios. E as irmãs iam orar lá em casa e dizia, fica tranquila, irmã Diva. Tinha uma irmã do circo de oração que ela usava um cocó, eu tinha medo daquela mulher. De medo. Muitas vezes eu chegava lá em casa, ela estava saindo, está chegando a hora. Eu digo, ai. Bem perto de eu voltar para a igreja, um dia estava tendo uma campanha lá em casa, e eu entrei pela porta dos fundos, e estava um reboliço na sala, e a irmã gritou, tu pensas que entrando pela porta do fundo, tu escapas-me. Muitas vezes a gente quer se esconder de Deus, entrando pelas portas do fundo da nossa consciência doentia. Há 2 anos atrás, nós tínhamos comprado a passagem. Uma pessoa veio ministrar aqui. Eu estou orando. De repente eu tenho um sonho. Aí eu digo, corta tudo. Aí, não sei o que, alguém ligou e aquele negócio tá. Eu digo, não vai vir. E tá, não sei o que. Hoje eu entendi por que eu não trouxe. Essa igreja tem olhos espirituais. E eu não vou expor esse povo a fornicários. Liberar espírito de adultério daqui de cima do altar. O sangue de Jesus tem poder. E aqui a gente disciplina mesmo. E aqui a gente fala mesmo. Ou você serve a Deus, ou você vai servir as emoções da tua alma. É tão bom você olhar para um discípulo, para um jovem, para uma moça, você conversar, olhar nos olhos e saber que aquela pessoa está falando a verdade. Se abraçar, você sentir que é verdade, tem Deus ali. É bom. Saber que aquela pessoa tem as aflições, mas está lutando para servir o Senhor, para agradar o Senhor. Ninguém está isento de adversidade, mas aqueles que se empenham, que se dedicam, que se esforçam, que se esmeram,
alcançarão misericórdia e liberdade em tempo oportuno. Segundo, para fechar só o primeiro tópico, se verdadeiramente nós nos deleitarmos no Senhor, nos voltarmos para o Senhor, o pecado vai se tornar um mísero, um trenzinho, um mísero substituto. É a proposta de Gálatas 5, 16 e 17. Coloca aí Gálatas 5, 16 e 17 para vocês lerem. Por isso eu vos digo o quê? 1, 2, 3. Vivam e de modo algum, de modo nenhum, satisfarão os desejos da alma, da carne. Da carne não é o braço, é da alma, é os desejos que estão aqui. Versículo 17. Por isso, 17. Pois a alma, a carne e desejo que é contrário ao espírito. E o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha como é que ele finaliza. Ele está dizendo que dentro do cristão genuíno haverá guerras. Meu Deus, estou passando por tantas lutas, não vou mais à igreja, não, tem que vir. Recebeu Jesus? Vai passar por lutas, vai passar por guerras. Sabe o que Deus fez com a gente? Estragou a gente para o mundo, cara. Estragou a gente. Se verdadeiramente o Espírito Santo fez morada em você, aquilo que no mundo parecia ser bom, não presta mais. Você pode até lá fazer, depois fica ruim, choco. Eu falei domingo passado aqui, volto a externar. Que mal tem no mundo sistema uma garota de 20 anos namorar um garoto de 25 anos e ir para um motel transar? Tem alguma coisa de mal no mundo? É normal. É normal nesse mundo que está vivendo. Mas eu duvido se a garota e o garoto receber o Espírito Santo de fato, se depois do ato ele vai ser a mesma pessoa. Não vai. Não vai não. Fica ruim. Pode até saciar ali os impulsos biológicos do ser. Mas o vazio vem. Nada presta. Alguns se maqueiam ainda aí nas redes sociais. Estou tão feliz. Se tem o Espírito Santo, por causa disso aqui, cadê o versículo? É a luta. O 17. 1, 2, 3. Presta atenção como é que ele finaliza o versículo. De modo que vocês não fazem o que desejam. Eu tenho que sair desse culto, eu tenho que sair aqui dessa mesa, sabendo que eu não posso, se eu sou servo de Deus, se eu quero me deleitar em Deus, se eu quero conhecer as fontes de Deus, eu tenho que sair ciente através da palavra que eu não posso fazer aquilo que eu desejo. Porque lá em Romanos 8 ele diz: porque tão somente optarem a viver segundo a carne, certamente morrereis. Não tem dúvida, vai morrer espiritualmente. Mas, se pelo Espírito, se alimentando do Espírito de Deus, se deleitando em Deus, mortificardes os apetites desordenados que militam em vossos membros, quer dizer, se você optar a andar em Espírito, certamente vivereis.
Segundo, benefício daqueles que optam a se deleitar em Deus. Deleitar-se em Deus ajuda a suportar os sofrimentos. O sofrimento envolve perda de saúde, de status, de amor, de amizades. O cristianismo provoca isso. Na maioria das vezes eu sempre vejo pessoas que experimentam de Deus e passam a enfrentar grandes perdas. E por quê? Eu estou dizendo que porque agora você aceita Jesus vai perder todo o dinheiro e tal, mas na maioria das vezes acontece. Porque só tem uma coisa que dentro dessa nova proposta de vida, agora a qual Deus chamou você, a mim, para andarmos, só tem uma coisa que você nunca vai perder. Se você optar a andar, é perder Deus. O apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem é? A altura? A profundidade? A largura? Os anjos? Os principados? O porvir? A morte? A vida? Nada tem o poder de subtrair Deus de nós. Só nós mesmos podemos deixarmos de seguir a Deus. Ele disse: se vocês me deixarem, eu também o deixarei. Mas se vocês se voltarem para mim, eu vos acolherei nos meus braços. Terceiro ponto, deixa eu estreitar mais, porque já são 19 horas. Deleitar-se em Deus ajuda a estimular o serviço. O serviço para Ele. O serviço para a sociedade. Agora, um dos trabalhadores mais diligentes da Bíblia é o irmão mais velho do filho pródigo. Lucas 15. É interessante que numa certa noite, esse servo fiel revela realmente qual era o foco do seu trabalho. O serviço qual ele desenvolvia para si mesmo. Na realidade, o irmão do filho pródigo nunca trabalhou para o pai. O empenho de estar com o pai nunca foi promover alegria no pai. O que tem de pessoas dentro da igreja servindo a Cristo só por essa vida? Eu estava assistindo o filme de Mozart com Moisés. E tem um músico lá italiano. História real. Depois você pode assistir. Eu me esqueço o nome. Moisés é que decora o nome desses caras tudo aí. E ele ainda quando jovem, ele vai a uma igreja e faz um voto com Deus. Ele diz assim: Senhor Jesus, cristianismo forte na Europa naquela época, se o Senhor me der a aptidão de eu ser um grande músico, escrever boas peças, eu nunca vou te deixar. E Deus derramou algo na vida dele, ele era um músico. Só que quando ele viu Mozart tocando, ele ficou traumatizado. Ele queria o que tinha no Mozart. Ele pegava as partituras de Mozart e disse: que loucura. Mozart não era normal, né? O cara era cristão, Mozart era um profano, louco. Disse: como pode? O que a inveja faz no coração das pessoas? E num belo dia ele vai lá e pega, era católico, pega aquele santo, o suposto Jesus dele, e diz: a partir de hoje eu não te sirvo mais. Foi frustrado aquilo que eu queria de ti.
E deixa eu reiterar, nós somos servos. Nós não somos os senhores desta obra. É interessante o contraste, mas o meu maior empenho dentro do meu lar é conseguir extrair pelo menos uma gota do meu comportamento perante eles lá em casa, que vislumbre Jesus na minha vida. O meu esforço é esse: espremer a minha natureza, para que emane a paz, para que emane a leveza do Espírito. A minha definição sucinta acerca disso é que todos nós somos excelentes evangelistas daquilo, pastor Nacésio, que amamos. Nós somos excelentes divulgadores daquilo que amamos. Meu time de futebol, Vozão, tá lá, Leão, programa predileto, a gente compartilha. Meu cheiro, aí bota lá, namorado, esposo. E Deus? E Deus, aonde está? E Deus? Você consegue divulgar Deus? Ou você tem vergonha de Deus? O que é que vão pensar de mim? Deixa eu dizer um segredo para vocês. Já falei para os discípulos mais próximos. Você sabe quando é que eu me encho do Espírito Santo? Não é quando eu estou orando e jejuando, não estou orando e jejuando, não. Também. Mas a maior fonte de unção na minha vida é quando eu prego o Evangelho para as pessoas na rua. E eu prego todo dia. E eu falo de Jesus todo dia. Estou olhando o Hélito ali. Fui um dia jantar lá no restaurante, comecei a falar de Jesus para ele. Está ele e a esposa dele aqui. Eu prego todo dia. Fui a Boa Viagem quinta-feira. Me encontrei com uma pessoa da casa, que estamos negociando. Orei por aquela pessoa, orei pela irmã dela. Eu digo, Débora, vamos tomar um café aonde? Está eu, o Adjafre, cadê o Marcelo? Está aí? Marcelo. E o Ronald, cadê o Ronald? Tá, o Ronald foi dirigindo. Aí nós fomos para uma lanchonete, estamos lá, tal. De repente, uma das garçonetes começou a ter um comportamento meio estranho. Uma jovem muito bonita e tal, e vai em cima e vai embaixo. Fui no banheiro com o Marcelo, quando penso nada, a menina segue a gente. Eu digo, não é possível. Volto, sentei e tal. Eu vi que ela estava querendo se aproximar de mim. Também uma beleza dessa é complicada. Aí tal, mas não é beleza. Eu vou ensinar para você o que é. De repente ela tomou uma ação, trouxe algo lá que a gente não tinha pedido. Eu olhei para ela. Como é seu nome? Ela sorriu, meu nome é fulana de tal. Vem cá. Tem um cara aqui nessa cidade que está doido por ti. Ela olhou assim, ela veio de lá para cá e baixou o rostinho perto de mim. Eu botei a mão. Você quer saber o nome dele? Eu todo boy de boné tal, né, assim. Eu digo, o nome dele é Jesus. Eu segurei ela aqui, olhei nos olhos dela. Aí o Senhor começou a mostrar a vidinha dela. Eu digo, Débora, pega o telefone. Ai, da Débora não levar ela hoje para a igreja. E a gente veio no carro e o fogo queimando. O Ronald, que estava desviado, se reconciliou. Prazer de falar de Jesus para as pessoas. Se eu fosse um abutre, talvez os sonhos daquela garota poderia ter ficado ali naquela lanchonete. Ai, pastor, bem, eu não aguento a tentação, não. Ah, é?
Você quer ser honrado? Honra a Deus com a tua vida. Fala dele. Mas não fala só com palavras. Fala com a tua vida. Eu até digo, as pessoas podem até não ler a Bíblia, mas elas vão ler você. Quinto e último. Deleitar-se em Deus nos capacita a suportar o sacrifício. Nada se compara a conhecer a Cristo. Eu abri mão de muita coisa para servir Jesus e continuo abrindo mão. Filipenses 3:8. Olha a conversa desse cara aqui. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Certa vez Jesus contou uma pequena parábola que está em Mateus 13:44. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, um qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Que tesouro é aquele? Deus. O tesouro é Deus. E diz que ele, depois que compra, ele volta transbordante de alegria. Ou transbordando de alegria. Transbordando de gozo. Os nossos sacrifícios, as nossas escolhas, abrir mão de coisas que parecem serem boas, nos leva a nos deleitarmos no Senhor. Eu quero concluir agora aqui fazendo um test drive com vocês. Não? Fazer um pequeno diagnóstico aqui em relação à sua vida para com Deus. Pergunte a si mesmo. São algumas situações. Com frequência, você sucumbe às tentações que lhe cercam? Sim ou não? Segundo, sofrimento e perda enche de medo e de pavores o seu coração ao ponto de você duvidar da existência de Deus? Seu serviço para com Deus lhe parece enfadonho, obrigatório? Seu testemunho lhe parece uma obrigação? Ou quando você testemunha de Deus, ou quando Deus consegue ver, ou quando alguém consegue ver Deus na sua vida, você tem isso como uma coisa rara na sua caminhada? Seus sacrifícios para agradá-lo, aos seus olhos, lhe parece sacrifício ou uma fonte de prazer? Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração que se deleita nele. Não é no coração almático, no coração que se deleita no Senhor. Nós vamos orar. Se coloque em pé. Que presença do Senhor aqui, gente. Aleluia. Venha que eu vou orar. Eu estou esperando alguns que virão. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo.
Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Quero tua vida em mim.